Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoal. Pessoal, eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto. Eu sei que ainda estou devendo a vocês a continuação, né? De um vídeo dos que hão de herdar o reino de Deus. Aqueles que não hão de herdar, né? O reino de Deus, aliás. E eu prometo que logo eu vou estar fazendo esses vídeos. Porém, como eu disse, pessoal, tem coisas que vão aparecer no meu dia a dia e acaba que a gente meio que começa a dar preferências, né, pessoal? As coisas que estão mais recentes. Então, assim, pessoal, eu gostaria de falar sobre um assunto que tem sido muito negligenciado, né? Não tem sido falado o suficiente, né? E aliás, não tem sido falado nada, né, sobre esses assuntos. É sobre uma coisa muito difícil de falar, porque a realidade atual, né, ela foi muito mexida e as pessoas passaram a acreditar e trocar a verdade pela mentira. Mas como é algo que já vem sendo arquitetado há tanto tempo, fica até difícil a gente tentar falar sobre esses assuntos sem incomodar um grande número de pessoas. Mas vamos deixar de enrolar, né? Pessoal, o que eu vim falar sobre vocês é sobre planejamento familiar, né? Há muito tempo, né, foi enfiado na cabeça do povo que a melhor opção, né, para todos era um planejamento familiar. O que eles não te contaram que também essa história de planejamento familiar é para algumas pessoas que provavelmente eles querem arrancar da sociedade, pessoas que eles querem diminuir na sociedade, quer que essas pessoas percam poder, percam a oportunidade de crescer, né? Porque quando você diminui a sua família, são menos pessoas lutando contra tudo que está lá fora, né? Se você parar para prestar atenção, as famílias mais ricas do mundo, elas não diminuem as suas famílias, né? Elas sempre vão ter ali um número X de descendentes, e é por isso que eles são as famílias mais ricas do mundo. Principalmente os cristãos, né? Eles estão sendo enganados por essa ideia de planejamento familiar. Primeiramente, que o planejamento familiar foi criado pelos eugenistas, pessoal. Primeiramente, as clínicas de aborto foram feitas para o povo negro na América, né? Eles colocavam essas clínicas perto dos bairros negros para que os negros abortassem, né, e tivessem menos filhos, que é uma tática que foi usada pelos egípcios contra o povo de Israel, mas naquela época não era convencendo as pessoas de que seria melhor não ter filhos, né? E sim, eles mataram, né, os filhos homens, né, das filhas de Israel, dos filhos de Israel, na época de Moisés, né? Onde a mãe do Moisés coloca o Moisés num cestinho, põe no rio, né? Por causa dessa situação. E eles fizeram isso de novo, os eugenistas fizeram isso com os negros. E aí, quando o nome eugenia ficou feio por causa da história que aconteceu lá na Alemanha, né, nós sabemos o que aconteceu, eles mudaram o nome de eugenia, de sociedade da eugenia, né, e colocaram o nome planejamento familiar. Pessoal, biblicamente falando, não é bom você fazer essas táticas. As pessoas falam assim, mas tem muito cristão que fala assim, eu jamais iria abortar. Parabéns, né?
você está agindo certo. Porém, quando você toma um anticoncepcional, ou quando você toma uma injeção anticoncepcional, ou coloca alguma coisa no seu corpo para evitar ter filhos, né, você vai contra a vontade de Deus, que desde o início Deus fala assim: crescei e multiplicai-vos, né? Ele fala, ó, seja férteis e multiplicai-vos sobre a terra. E as pessoas podem falar assim: ah, mas não é certo as pessoas terem um monte de filho e depois não ter condições de criar. Pessoal, toda a dificuldade que as pessoas têm de criar filho hoje em dia vem do fato das pessoas quererem viver em grandes centros, tá? Se você estivesse morando, por exemplo, num sítio, numa fazenda, a sua qualidade de vida seria muito melhor e você teria menos gastos. Então, assim, tudo foi arquitetado para que hoje nós estivéssemos refém do sistema, né? E você não vai ouvir os líderes religiosos falar sobre isso. Inclusive, vai ter até aquelas piadinhas, né, dentro das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, né? E até mesmo no meio familiar. Ah, lá, o fulano tem um monte de filha lá, né? Tem pessoas que ouvem falar que uma pessoa está grávida. Ah, você viu a mulher do fulano? Está grávida. De novo? Mas já não tem dois, vai ter mais um? Pessoal, a Bíblia fala muitas das vezes sobre a bênção de Deus. E uma das provas da bênção de Deus é a mulher ser fértil. Se a sua mulher é fértil e ela está te dando filho, significa que você é abençoado. E não importa o que as pessoas digam. As pessoas podem dizer que você não tem cabeça, que você não, né, que você é isso, que você é aquilo, pode falar mal da sua esposa, mas vocês estão dentro do plano de Deus. Esse negócio de homem cristão fazer vasectomia, gente, pelo amor de Deus, Deus te fez inteiro. Por que você está se tornando eunuco? Por que você está se mutilando? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E na mesma passagem diz que aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. Então a gente tem que tomar cuidado. Não vamos pela cabeça dos outros. Ah, mas os tempos mudaram. Hoje, se você... Pessoal, eu já falei 1000 vezes. Não importa se o tempo mudou, se as pessoas mudaram, se a cabeça das pessoas hoje são outra. Deus não vai mudar porque criaturas mudaram de opinião. E você tem que decidir se você quer agradar a Deus ou se você quer viver de acordo com os homens. A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Você quer continuar bem com o mundo? Você quer continuar tendo a aprovação das pessoas que pensam com a mente desse século? Ou você quer ter a aprovação daquele que é eterno e daquele que tem poder para fazer o bem e para fazer o mal, e também tem o poder para matar o corpo e destruir a alma? Você precisa fazer uma escolha, né? Em Salmos, capítulo 27, eu vou ler aqui para vocês, Salmos, capítulo 27, ou 127, aliás. Salmos, capítulo 127, né? Está escrito assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que a edificam. E se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar-se de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que encher deles a sua aljava, não será confundido quando falar
com seus inimigos à porta. Pessoal, em Timóteo fala que a mulher, ela se salvará dando à luz filhos, né? E permanecendo na retidão. Ou seja, além da mulher ser modesta, além da mulher ser obediente ao marido, né, ser fiel a Deus e tudo, um dos requisitos para a salvação da mulher é dar à luz filhos. Já pararam para pensar por quê? Está escrito aqui, Salmo 127. Os seus filhos, eles não foram dados a você por acaso. Os seus filhos, eles foram dados a você para que você os prepare para dar continuidade ao trabalho de Deus na terra. Está escrito aqui, ó, Salmo 127, verso 3, né, porque Salmos é cântico, né, e diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor. Olha só que interessante. Eis que os filhos são herança do Senhor. Qual é a herança que você está deixando para Deus? Para pensar, pessoal. A pessoa fala assim: o mundo jaz no maligno. Sim. Mas também está dizendo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação de vosso entendimento. Engano, né? E como que você vai transformar o mundo? Com a renovação do seu entendimento. Quando você renova o seu entendimento, quando você entende, você conhece a Deus, quando você teme a Deus e você passa isso para os seus filhos, você está transformando o mundo. E por que o mundo jaz no maligno? E cada vez parece que está ficando pior. Para pensar, pessoal. Os maus estão enchendo o mundo de filhos. Os homens que não têm consciência, que não temem a Deus, eles estão aí fazendo bagunça. Tem cara que tem 10, 15 filhos, cada um com uma mãe diferente. Esse filho herda não só o gene desse cara, mas como eles sabem que esse cara não vale nada, né? E muitos dos filhos vão seguir o exemplo desses pais. Até porque a mãe também não deve valer muita coisa. Porque para ela ser mais uma mãe do filho de um sem vergonha que já teve várias mulheres e vários filhos, quem é essa mulher? Como ela se contaminou com um cara desse? Ou será que ela já não era contaminada antes? E aí você pega essa mãe que vai criar o filho sozinha, ela não tem moral, o pai é um imoral, né? E os filhos vão ser criados assim. Por isso que o mundo está cada vez pior. E você, que poderia fazer a diferença e colocar pessoas boas no mundo, você não está tendo filho. Você está evitando filho. Evitando que a sua mulher engravide, fazendo vasectomia, tomando pílula, usando preservativo, seja lá o que for, né? E aí o que acontece? Cada dia mais vai ter mais pessoas más e menos pessoas boas. Se for numa favela, o traficante, o ladrão, ele não tem só um filho. Muitas das vezes ele nem cria. Mas o filho sabe que o pai é traficante. E chega uma idade que esse filho vai atrás desse pai, né? E vai ver como que o pai vive. Vai ver o dinheiro chegando fácil. Vai querer se envolver ali naquele meio e vai ser o quê? Mas você não. Você não pode ter filho para ser a herança do Senhor, para dar continuidade ao reino de Deus na terra. Não, você não. Você tem que planejar a sua família. Pessoal, presta atenção.
Você está sendo enganado. Você está roubando a Deus. Você está roubando a Deus. Está tirando dele a herança que lhe é por direito. Se você teme a Deus, você tem que ter filhos. E os seus filhos têm que temer a Deus. No mundo árabe, existe uma tática de guerra chamada hégira. Vocês sabem o que significa hégira? Hégira, eu vou explicar para vocês. Os árabes, quando eles não conseguem conquistar um lugar, porque militarmente aquele lugar é muito poderoso para eles, eles não vão conseguir vencer. Se eles forem à guerra, eles vão perder. Eles mudam a tática. Como eles fazem isso? Vou te dar um exemplo. Vamos citar em uma potência mundial aí. Vamos ver aí. Vamos citar a França. A França, por exemplo, na Europa, né, uma das potências europeias, tem bomba atômica e tal, né? A França é muito forte. Se um país árabe lá resolver atacar a França, ele não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Porque, primeiro, está muito distante. A campanha seria muito cansativa. Teria que passar por muitos países para poder chegar até a França, ou muitas e muitas léguas de barco para poder chegar até a França, né? E seria quase que impossível para eles atacar a França. E mesmo se fosse fácil, mesmo se fosse ali do lado, pelo fato da força militar da França ser muito forte, de eles ter a bomba atômica e tudo mais, né, seria impossível. Então o que eles fizeram? Eles começaram a mandar pessoas árabes morar na França, porque eles perceberam que os franceses têm poucos filhos. Então o que eles fazem? Ele manda as pessoas árabes para lá, né? Vamos dizer assim, os muçulmanos, né? Em geral vão para lá. Eles têm mais filhos do que os franceses, né? Tanto é que teve uma reportagem esses dias falando que na França o nome mais registrado nos últimos anos é Mohammed. Ou seja, eles estão enchendo o país de criança. Daqui 10, 15 anos, vai estar chegando mais imigrantes, muçulmanos no caso, e eles vão estar fazendo a mesma tática, certo? Daqui 20 anos, esses filhos dos muçulmanos vão estar se casando e tendo seus filhos. Daqui a pouco, como já está acontecendo, a França vai ser praticamente toda muçulmana. E aí eles não precisam lutar mais. Eles já tomaram o país. Porque eles tomaram a população. Agora eles são cidadãos franceses. Eles estão fazendo isso porque eles veem que os homens e as mulheres não querem ter mais filho na Europa. E não é só na França que está acontecendo isso. Tem muitos países que estão sendo tomados assim, dessa forma. E eles não aceitam as leis dos locais onde eles estão. Eles querem mudar as leis do local onde eles estão para as leis dele. Enquanto isso, eles ainda não conseguiram, por enquanto, porque eles ainda não são maioria, mas eles já estão em grande número e daqui a pouco eles serão maioria. E aí, quando eles tiverem juízes, deputados, senadores, primeiros ministros, presidentes, o que for lá e forem maioria no Senado, na Câmara, eles vão fazer o que eles quiserem. Daqui a pouco a Europa inteira vai usar, as mulheres vão ter que usar burca. Agora você entende por que seu filho é a herança do Senhor? Por que você não pode deixar de ter filho? Aqui no Brasil,
nós estamos vendo maioria esmagadora de pessoas que tomaram política, tomaram poder, essas coisas aí, que são contra a fé cristã. Essas pessoas, muitas envolvidas com crime, com tráfico, com um monte de outras coisas que não vale a pena citar, né? E elas estão lá nos lugares de poder. E os filhos delas estão sendo preparados para sucederem elas. E você não. Você ou não quer ter filho, ou quer ter apenas um. Você está sendo, além de você estar roubando a Deus, está sendo injusto com seu filho. Porque enquanto você tem um, o criminoso tem 10. Então, para um bom, vai ter 10 contra ele. Não é injusto? Seu filho vai ter que estar em minoria. Não é à toa que vai chegar uma época, como diz a Bíblia em Apocalipse, que nós seremos perseguidos e mortos. Nós vamos estar em minoria. Começa a encher a terra, povo. Ah, mas é muito difícil, eu não tenho dinheiro. Eu também não tenho. Não tenho grana para criar um monte de filho. Mas Deus é bom. Ele é justo. E Ele é quem nos sustenta. É um assunto muito complicado. É um assunto muito difícil. Mas eu espero ter dado algo para vocês pensarem. Tá bom? E se você achou que algo que eu falei aqui faz sentido, se você acha que isso deveria ser levado a outras pessoas, compartilha esse meu pensamento com aquelas pessoas que você acredita que vão entender, que vão trazer isso para o seu dia a dia. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, mas mais vídeos virão.